Agora as investigações avançam para um outro tronco, que mobiliza valores muito maiores. É o tronco dos empréstimos consignados. O que é que acontece, gente? São empréstimos que são colocados nas contas dos aposentados e que muitas vezes eles nem sequer foram solicitados. Quando eu digo muitas vezes, eu trago dados. Só em 2023, segundo uma auditoria do Tribunal de Contas da União que eu tive acesso, 35 mil aposentados e pensionistas foram aos canais oficiais dizer: caiu um dinheiro na minha conta que eu não solicitei e eu não quero esse dinheiro. Jogaram um empréstimo e estão descontando na minha conta valores por um empréstimo que eu não pedi. Pera um pouquinho, entrou empréstimo então? Sim. Tinha uma discussão, porque eu ouvi falar dessa história, Rinzo, eu tava discutindo hoje de manhã com a galera, que tinha uma versão de que não havia entrado dinheiro. Eu vi comentários nas redes sociais de pessoas que falaram que não entrou dinheiro, mas estavam cobrando o empréstimo. Vamos lá, só pra começar pra galera, vamos explicar passo a passo. Galera, digite 1 se você não sabe o que é crédito consignado, e digite 2 se você sabe. Porque eu quero explicar, porque às vezes as pessoas estão, às vezes tem uma molecada de 15 assistindo live, 18, 20, às vezes não sabe, às vezes é um termo, sabe, um termo críptico. Muita gente sabe. Tá, tem bastante tem pelo menos 30% de Então eu vou responder, ó. Vou explicar pra vocês. Crédito consignado significa que você vai obter através de crédito, ou seja, você vai obter um recurso para pagar numa data posterior, em geral em prestações, você está pedindo crédito, consignado a algo, ou seja, você vai consignar este crédito a uma garantia. E qual é a garantia? Porque ele virou uma modalidade que tem esse nome bem específico. A garantia é um recebível líquido e certo que essa pessoa tem. Então, em geral, um aposentado, ele tem uma garantia, ele tem um crédito líquido e certo junto ao governo, certo? Que é uma aposentadoria que cai todo mês. Então, o crédito consignado é um crédito que não tem risco, porque o pagador é o governo. E mais, o devedor, tá? Que é o idoso que solicita ali o crédito, ele não vai poder falar, não vai poder abocanhar, não. A modalidade do crédito consignado faz com que a retenção ocorra na fonte, e ao ocorrer na fonte, ela já tira o dinheiro antes desse dinheiro ir para esse senhor. Então, o crédito consignado virou uma modalidade no Brasil muito lucrativa, que muitas pessoas, assim, faziam dívidas e não sabiam entender a modalidade da dívida, nós não tínhamos educação financeira, e aí elas pegavam, Crefisa, várias dessas empresas, assim, elas pegavam uma grana, né, a valor presente, usava, e aí abatia da aposentadoria, né. Volto a colocar, é um tipo de empréstimo que o risco é muito, muito, muito baixo. Mas que tinha gente que enfiava, especialmente se a pessoa tinha nome sujo, né? Muita gente pegava no desespero. Então, o que é importante colocar? Ela tá falando aqui que o dinheiro depositado na conta. O que eu quero dizer é, onde tá a malandragem? A malandragem tá nos juros. Porque você joga ali, você vai ter um juros, o cara, né, frauda o contrato, e supostamente não tá rolando o golpe, porque, uma pessoa recebeu. E aí fica claro, tá, que se houve realmente o envio do recurso, que eles vão tentar se escorar, não, você assinou sim, né, uma malandragem, e 2, na ideia de que, o brasileiro vai ver um dinheiro na conta, quer nem saber, o brasileiro, ele pensa sempre a valor presente. O brasileiro já quer o dinheiro agora, porque o brasileiro é imediatista. Aquelas coisas que eu já falei sobre conscienciosidade e tal. O brasileiro, foda-se, me dá esse dinheiro. Que bom que aconteceu isso, é dinheiro. Quem é que vai reclamar que caiu o dinheiro na conta? Não é? Mas as pessoas reclamaram, tá? Vamos ver ela falando. Mas era importante vocês entenderem, pra vocês entenderem a modalidade do escândalo. 35 mil reclamações em 2023. O valor em 2023 da movimentação com empréstimos consignados dentro do INSS, 90 bilhões de reais. Como é que o é? Escândalo Vamos lá. Volta um pouquinho. Mil reclamações em 2023. O valor em 2023 da movimentação com empréstimos consignados dentro do INSS, 90 bilhões de reais. O escândalo atual trata de 6 bilhões. Em um ano, empréstimos consignados movimentaram 90 bilhões de reais por meio de empréstimos consignados. Pera, vamos lá. São 90 bilhões por meio de... Ela tá falando de todos os empréstimos consignados que aconteceram no Brasil, ou ela tá falando apenas dos fraudulentos? Tem um dado que assim, a fala dela não me parece precisa.
Porque pode ter 90 bilhões em empréstimos consignados no Brasil e esses empréstimos terem sido autorizados, porque existe um mercado gigantesco. Eu volto a falar, Crefisa, várias empresas fazem isso. Agora, é 90 bilhões de empréstimos contraídos de maneira fraudulenta ou 90 bilhões que é o montante total? Vamos lá, vamos prosseguir, vamos ouvir. E aí eu vou colocar tudo isso no blog, é por isso que o Valdo estava falando, eu estava ali escrevendo, ouvindo o Valdo, escrevendo e ouvindo o Valdo. Por quê? Porque não só o INSS tem participação nisso. Tem um órgão que é responsável, eu vou pegar exatamente a atribuição técnica, que está inclusive na auditoria. Cara, mano, ela mexe no celular fazendo televisão, cara. Eu acho isso muito bizarro, Rizzo. Ela tá na TV, não tem teleprompter, alguém não pautou ela, não tem ponto aqui. Vamos lá. Eu estou falando da DataPrev. E aí você fala, Daniela, o que é a DataPrev? A DataPrev é a responsável pela guarda e pela gestão da base de dados da Previdência Social e dos benefícios de prestação continuada. Então, a folha de pagamento do INSS, quem roda é a DataPrev. Ela é que tem os dados biométricos e etc. de todos os aposentados e pensionistas. Na auditoria do Tribunal de Contas da União, o INSS fala, olha, não se preocupa mais com empréstimos consignados. Por quê? Porque agora eles só são liberados mediante biometria. E aí o Tribunal de Contas da União falou, bom, é insuficiente, mas eu estou mais preocupado com os benefícios descontados indevidamente porque está sem controle nenhum, que é essa primeira perna da fraude que você está vendo agora. O que os investigadores descobriram é que a biometria não freou as fraudes, ao contrário. Eu vou trazer para vocês, aqui estão os dados, atenção então, isso vai longe, muito longe. Tem gente de dentro do INSS, servidor de carreira, que foi migrando, inclusive para órgãos como a DataPrev, e que hoje estão ali sob escrutínio. Porque houve vazamento mesmo deliberado de dados. E quando a gente está falando de empréstimo consignado, a gente está falando também de instituição bancária. O buraco vai ficar muito mais embaixo. Vamos lá. Eu preciso entender. Os 90 bi que ela tá falando, vamos pegar matérias aí, são da fraude. Porque se for a fraude. Gente, se 90 bilhões foram fraudados, assim, é o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. E é um golpe contra as pessoas, né? Assim, o governo inteiro precisa cair, as pessoas precisam ser presas todas. Então vamos lá, olha só. A força-tarefa que apura fraudes no INSS está avançando para uma nova frente de investigação. Os empréstimos consignados ilegais que podem somar cerca de 90 bi. Segundo a auditoria do TCU, só em 23 foram registradas 35 mil reclamações de empréstimos devidamente liberados, muitas vezes sem qualquer solicitação dos aposentados. O volume das movimentações é alarmante, 89,5 bilhões liberados no ano, valor muito superior aos 6 bi do escândalo envolvendo as associações fraudulentas. Especialistas apontam que refinanciamentos não autorizados são comuns e driblam os mecanismos de controle, mesmo com o uso da biometria. A nova fase da investigação envolve órgãos como o DataPrev e pode revelar prejuízos bilionários. Tá? Vamos lá, olha só. Aqui começa. Aqui eles estão falando que estão investigando esses 90 bi. Algumas pessoas colocaram no chat, e é bom que elas colocaram, porque, enfim, se vocês já trabalharam, especialmente no interior, tem muito disso. Empresas de crédito consignado que ficam trabalhando com cadastro de idosos. É meio sabido, vamos combinar aqui, quem tá no mundo real, por favor, alguém que já trabalhou com isso, se pronuncie aí no chat. Que existe malandragem nisso. Existe malandragem pra cima de idoso de toda a sorte. Pablo Marçal que nos conte, né? Existe um fato que os idosos, às vezes, mandam um link, eles saem assinando coisas e preenchendo coisas sem entender. Existem promoções que são destinadas exatamente para essas pessoas, e isso precisa ser entendido porque estas pessoas, às vezes, nem percebem que estão cedendo um recebível, vou botar aqui, né, abre muitas aspas, um direito creditório, que é o direito de receber a aposentadoria. Eu sei que não é um direito creditório, mas é um direito líquido e certo, né, que o Estado tem para com ele. E aí, muitas artimanhas são criadas para você tomar o dinheiro desse cara. Entenda o seguinte, você vive no país do Pastor Mirim, você vive no país do Pablo Marçal. Você vive num país, portanto, que fraudes são feitas em série para levar vantagem sobre a ignorância das pessoas. Certo? Todo mundo concorda aqui? Todo mundo concorda, galera? Todo mundo fala, concorda, porque é meio óbvio, né? Isso aqui é uma lógica do brasileiro. Gente, aposentados são, por natureza, tá? As pessoas que vamos dizer, se incluíram digitalmente mais tarde,
que fazem parte de um tipo de escolaridade menor. Você vai pegar, por exemplo, a geração com maior escolaridade foi a Millennium. As gerações anteriores, né, no Brasil, vamos botar a geração aí Boomer, geração dos nossos avós e tal, ou mais antigas que a Boomer, né? São gerações que o analfabetismo no Brasil estava na casa dos 30%, 40%. São pessoas que se aposentaram e talvez nem sabem escrever direito, que mal sabem mexer, que apareceu um negócio de contrato, um negócio oficial. Ah, tá. Você autoriza esse crédito na sua conta? Ah, sim, crédito na conta. São pessoas que são, vamos dizer, não é difícil levar elas a erro. Aí você mete imagina o seguinte golpe. Você enganou um velho, você bota uma taxa de juros mais alta aqui no mercado, você tem um recebível que é líquido certo, porque é o governo que tá pagando, e a pessoa nem pode mexer naquilo. É um puta de um golpe, certo, Riso? Puta golpe. Então, que a gente sabe que tem essas financeiras, essas empresas, eu já vi muito assim, é muito comum no interior, que aí você vai pegando aquele senhorzinho, aquela senhorinha que são bem ignorantes. A quantidade de golpes nessa linha, ó, assim, assim, não vou ficar citando nomes, não vou ficar citando empresas, mas vamos combinar que isso acontece bastante por aqui, tá? Tem lugares que botam gostosas pra atender e pra fazer venda, e a gostosa fala com o velho, e elas levam os velhos tudo no papinho. Eita, mancha, moça boa, ligou pra mim, eu gostei, vou ver aqui, tchau. Isso é comum, galera. Agora, o que a gente queria entender é o seguinte, tá? Veja, é um escândalo muito grande. Pelo volume, vocês têm que entender que se essas pessoas contraíram empréstimos e o empréstimo saiu, a gente tá falando que isso necessariamente vai envolver, ô Riso, muitas empresas financeiras, instituições financeiras no Brasil grandes, certo? Certo. Se são instituições financeiras no Brasil bem grandes, que estão fazendo isso é um escândalo de proporções dantescas que pode gerar um efeito cascata aqui. Você quebrou uma instituição, quebrou outra, pela própria lógica do sistema, o sistema cai. A gente pode estar falando de um escândalo que, vamos dizer, vai mexer com as estruturas do, abre aspas, fecha aspas, capitalismo brasileiro, tá? Precisa ser bastante relativizado. Então, esse escândalo, né, eu tô muito curioso com esse número de 90 bi, tá? Quero crer que não seja isso, porque as consequências disso seriam colossais. Quais são essas empresas? O Cristiano Oliveira mandou, já criou uma conta gostosa do consignado. Eu conheço 2 gostosas do consignado, só pra falar aqui, tá? Conheço. Você aquela pergunta, por que você trabalha com isso? Entendi. Já conheço. Assim, de tempo, de mais de 10 anos. Isso aí era assim, interior de São Paulo, esse golpe é conhecido, galera. É conhecido, tá? Ó, um cara mandou C6, tem todo dar golpe mesmo. Digite 1 se vocês já tiveram. Coloca aqui no chat se vocês já tiveram algum tipo de parente que foi alvo desse tipo de abordagem. Não necessariamente da gostosa do consignado, mas o consignado seduzindo o vovô ou a vovó.